Olá a todos, eu como sempre sou Vlad Sparastoria, atiro e sei coisas sobre atirar e esta bela pistola é a Canik TT Combat. O que é Canik? O que é TT Combat? Se vocês ainda não sabem, se viveram debaixo do parabalas do stand e não sabem do que estou falando, antes de tudo, Canik está pronunciado errado, deveria ser algo como Janik, até porque é um nome turco, mas nós já estamos tão acostumados, eu e outras pessoas, a chamá-lo de Canik. Então a pronúncia deturpada acabou ficando. É uma marca pela qual eu tenho um carinho especial. Se vocês não sabem, neste momento da minha vida eu sou instrutor de tiro aqui no Clube de Tiro Nacional de Legnano. Já trabalhei em outro stand de tiro na Polônia. Talvez alguns de vocês se lembrem dos meus vídeos antigos, em particular. Aquele stand de tiro também era uma loja de armas, na verdade uma distribuidora razoavelmente grande de armas e munições. Ele distribuía Canik na Polônia e tinha exclusividade na marca. Também era responsável pelo atendimento ao cliente, então, ao ligar para o saque, você falava diretamente com ele. Eu que arrumava, por exemplo, as armas para os clientes, os pedidos que tínhamos, que havíamos recebido, muitas coisas. Trabalhei muito desse ponto de vista, e é uma das pistolas que não digo que conheço, mas talvez conhecia melhor. Também porque quando, não sei, eu as arrumava, revisava, falava sobre elas com os clientes e outras coisas, eu tinha elas sempre em mãos. Eram modelos um pouco mais antigos que este, mas mecanicamente todos funcionam de modo parecido. Mas não posso dizer que o conheço tão bem hoje, mesmo assim continuo muito apegado a ele. Basicamente, essas da Canik têm um design derivado da Walther P99. Na verdade, as primeiras pistolas eram literalmente cópias da Walther P99. Aliás, essa Canik foi uma arma que vendeu muito bem na Polônia. E por quê? Talvez não saibam, mas a Walther P99 também é fabricada na Polônia e é padrão da polícia. Por isso era um design turco, sim, mas que se adaptou particularmente bem àquele mercado. Isso é algo que descobri depois, trabalhando lá, trabalhando por dentro. Exatamente. Trata-se de um sistema Browning, ou melhor, um Browning SIG, então com travamento na janela de ejeção e percussor lançado. O percussor lançado não é como o típico das Glock, onde é uma chamada semi-dupla ação, em que o percussor precisa recuar um pouco. Mas é uma verdadeira ação simples, o que na verdade permite ter um gatilho realmente excepcional. E é aí que entra a TTI, Taran Tactical Innovations. Essa empresa é muito interessante porque fornece de várias maneiras, tanto com customizações extremas quanto com sua própria produção, mas também através de serviços de treinamento para a elite do setor armamentista. Acredite, foi justamente a Taran Tactical TTI que treinou Keanu Reeves para o papel de John Wick. Eles também forneceram muitas das armas vistas nos filmes de John Wick. Eles são, portanto, também um pouco um ícone de Hollywood por isso, por estarem também nas telonas, essas armas de altíssima performance. Eles têm suas próprias produções, mas também fazem trabalhos de customização ou trabalhos justamente de colaboração com empresas já existentes. E então, o que eles fizeram foi basicamente pegar o design básico da Canik e levá-lo ao máximo possível no que diz respeito ao desempenho em competições e à compatibilidade com muitos acessórios modernos. E assim temos um gatilho de competição muito bom que agora vamos testar. Temos melhorias clássicas, como por exemplo uma mini saia para uma inserção rápida do carregador. Temos os aparelhos de mira aqui com fibra óptica, mas também, por exemplo, já as placas para a montagem de dois dispositivos ópticos, como os Red Dot. Aliás, a placa é Co-Witness, permitindo manter as miras originais. E acrescento, além disso, tirando o carregador, já tem integrado aqui no seu funcionamento um compensador que deveria ajudar um pouco no controle do recuo. Digo deveria, porque eu já atirei com ela e não estou 100% convencido disso, ou melhor, não dessa arma específica, não sou totalmente convencido dos compensadores em pistolas. Mas isso, bem, é outra história. Aliás, falando de detalhes, vamos fazer o seguinte, ao invés de ficar assim me mexendo na frente da câmera, deixem-me movê-la. Vamos ver de perto, vamos ver como ela é desmontada, como funciona, não haverá grandes surpresas desse ponto de vista. Depois, vamos testá-la no stand de tiro e comentar seu desempenho. Quanto ao design, a Canik TT Combat não traz grandes surpresas, no final das contas é apenas, entre aspas, uma pistola semiautomática com sistema Browning, Sr. Browning, de cano basculante. Vamos ver, como sempre, primeiro as inscrições da arma. Agora, de forma bastante evidente, está escrito o modelo, tem também a assinatura do TTI, junto com o calibre 99 x 19.
enquanto do outro lado temos simplesmente o número de série e a informação de que foi feita na Turquia. Os controles da arma, também esses, eles são bem clássicos. Temos um botão de liberação do carregador que pode ser invertido para o outro lado. Temos uma alavanca de hold open ambidestra. Aqui está a alavanca de parada, a trava do ferrolho ambidestra, essa pequena alavanca que vamos usar depois para a desmontagem. E tirando o gatilho não há outros controles. Na parte de trás da arma também temos um indicador de percussor armado. Nesta posição o percussor está armado. Obviamente já verificamos que a arma está descarregada. Se dispararmos o percussor, aqui está. O percussor desaparece dentro da arma e isso nos mostra que o sistema de disparo não está armado neste momento. Alguns gostam, para outros é completamente irrelevante. Para mim não incomoda, não faz diferença nenhuma. Essa é uma característica comum das Canik ou variantes do P99 de onde derivam. Francamente, ver se o sistema de gatilho está armado não faz muita diferença. Você sente isso no gatilho, você deveria saber se o seu sistema de gatilho está armado ou não. Outras características ergonômicas interessantes incluem este apoio para o polegar esquerdo ao completar a empunhadura. Também temos um trilho para acessórios. Se quiser montar, por exemplo, uma lanterna em uma arma desse tipo, talvez não seja tão comum, mas aqui é muito útil. Um contrapeso, né? Muitas pessoas colocam nesse tipo de arma para ajudar no controle do levantamento do cano, justamente um contrapeso bastante evidente, além disso, separado do restante do ferrolho. No cano temos este compensador que, como você pode ver, tem simplesmente duas aberturas aqui que liberam os gases, empurrando assim a boca do cano para baixo, em teoria ajudando no controle do levantamento do cano. A mão entra bem fundo na empunhadura, aqui atrás. Essas pistolas têm esse prolongamento no final da empunhadura bastante longo e pronunciado. É uma tendência bastante relevante nos últimos anos em muitas armas. Não é que eles fazem isso porque é bonito, eles fazem para manter o eixo do cano um pouco mais baixo. Mas o ferrolho precisa ir para algum lugar. E desse jeito protegemos um pouco, né? Um pouco a mão e fazemos uma coisa. Não há muito mais o que dizer, talvez só comentar externamente. Essa cor fumê, essa cor de fumaça, podemos desmontar, podemos abaixar as alavancas de desmontagem. E aqui o corpo se separa do cano, ferrolho, sistema de recuperação. A armação em polímero é absolutamente levíssimo. Vocês não têm ideia de quantos? Eu rio, porque, repito, me vem à memória, me vem à mente tantas coisas que eu fiz constantemente. Então eu rio. Por exemplo, essa mola aqui maldita que segura, por exemplo, o retém do carregador. Uma vez eu tive que lutar com ela. Canik, caniche, quantas lembranças você me traz, você me faz lembrar. Éramos jovens, mais magros. Mesmo que estejamos trabalhando nisso, eram outros tempos. Podemos então remover a mola de recuperação. O problema neste momento é que de alguma forma teremos que desmontar o cano. Infelizmente, para separar o cano do restante do ferrolho, é necessário remover o compensador, que só pode ser removido usando uma ferramenta altamente especializada. Veja, com essa pequena alavanca, desculpe, é difícil fazer isso com a câmera segurando ele no lugar. Eu preciso empurrar esse dente que o segura e então girar. Pronto, desculpe, mas repito, é um pouco difícil de fazer na frente da câmera girando ali 180 graus. O compensador é removido. Dessa forma, finalmente posso tirar o cano do ferrolho. Como vocês podem ver, o cano tem esse rosca interrompida que justamente se encaixa no compensador e essa pequena alavanca que o mantém na posição. E como vocês podem ver, o cano tem esse pequeno corte. Ele é entalhado justamente para permitir o escape dos gases para cima. Vamos ver durante o teste de tiro o quanto isso é realmente eficaz. Eu, repito, gostaria quase de experimentar isso, estou curioso. Eu deveria pensar bem em como fazer esse tipo de experimento. Porque, sabem, as sensações muitas vezes podem enganar. Seria preciso encontrar uma maneira elegante de medir, ter duas pistolas idênticas, uma compensada e a outra não. Talvez com um cano desse tipo, mas sem entalhe, e ver realmente o que muda. Isso é sobre a desmontagem da arma. Como vocês podem ver aqui, temos o nosso percussor e a nossa trava do percussor.
Vamos remontar tudo neste ponto para podermos testá-la. Colocamos o cano na posição, podemos colocar novamente o nosso compensador. Vamos encaixá-lo bem até o final, giramos até ouvir o clique, pronto, ele foi colocado de volta na posição. Assim podemos colocar as molas recuperadoras, a mola recuperadora, desculpe, pensei no plural porque é uma das partes frágeis em geral. Nas caniques às vezes são as molas de retorno. Acontece com muitos donos de canique que é a mola de retorno que eles instalam, porque muitas vezes eles te dão, mais de uma é aquela um pouco leve demais, e tinha outro atirador aqui no ano passado que tinha um problema exatamente com isso, e eu disse, olha, coloca a mais pesada e pronto. Problemas resolvidos, é assim. Podemos então inserir diretamente, não precisa encaixar tudo, mas o ferrolho na sua guia e puxar para trás e pronto. A arma está novamente pronta para uso. Vamos testá-la. E aqui estamos finalmente para disparar alguns tiros com esta Canik TTI Combat. Canik, quanto tempo passei na sua companhia? Ela é bonita, né? Até a minha risada é bonita, né? Além disso, me dá muita nostalgia da Polônia, mais do que da Turquia. Então, deixem-me disparar mais alguns tiros e já digo o que eu acho. O que dizer quando eu disse antes que essa Canik ou Gianik, estou muito acostumado a chamá-la de Canik, mas sei que esse é o jeito errado de pronunciar esse nome, mas tudo bem, acabou ficando assim. Quando eu disse antes que essa Canik TT Combat é realmente a máxima evolução desse design, é verdade, já era um design muito interessante, já falei para vocês sobre meu relacionamento no passado com essa empresa. Coitados dos turcos que são discriminados com muita frequência por muitas marcas e por algumas marcas justamente discriminados pela sua produção de armas, mas devo dizer que a Canik não é uma delas. Não são perfeitas, ou melhor, às vezes, principalmente no início da produção, elas têm seus problemas. E existem alguns temas um pouco recorrentes, como o problema que muitas vezes se encontra nas molas de recuperação. Mas, tirando isso, pelo preço que tem, são pistolas realmente fantásticas. Esta, ergonomicamente, é muito confortável, fica bem na mão e eu teria escolhido o dorso em uma forma diferente. Claramente, esta não é minha neste momento, mas isso são realmente detalhes. Quando você segura, ela fica realmente boa na mão. A empunhadura é ampla, mas também muito ergonómica, especialmente nesta parte aqui, onde podemos apoiar muito bem, apoiar o polegar, principalmente na pegada com uma mão só. O gatilho é realmente agradável, fenomenal. Já eram bons alguns gatilhos match que tinham apresentado no passado com pistolas como a SFX. Eu me lembro na época, quando trabalhava para o distribuidor polonês no stand de tiro na Polônia, não havia tantos modelos assim, pelo menos naquela época. Os aparelhos de mira são altos e bem visíveis. O compensador talvez ajude um pouco, sinceramente não sinto tanta diferença assim. Eu não sou um grande fã. Pelo menos não nas pistolas, mas nesses calibres, os compensadores, não me entenda mal, nos calibres grandes e potentes, os compensadores, freios de boca e todos esses dispositivos podem realmente fazer uma certa diferença no controle da arma. O quanto isso é realmente útil em uma arma curta desse tipo é discutível, mas no que diz respeito à facilidade de tiro, como ela fica na mão, como atira, se ajuda, talvez ajude, ela fica muito bem na mão. Isso com certeza. Vamos tentar dar mais alguns tiros um pouco mais rápidos. Serei uma estadona. Não sei se o compensador faz diferença, se faz diferença ou não. O gatilho é realmente bom.
esta é mais uma demonstração de que há muitos atiradores na Itália que discriminam demais. O percussor lançado, eu estou convencido de que se eu desse armas onde o sistema de gatilho está escondido para muitas pessoas, elas não seriam capazes de me dizer se é um percussor lançado ou um cão. Pela sensação, é só a sensação. Há realmente pouca diferença e os cães têm a reputação de poderem ser feitos muito mais suaves. A questão é um pouco complicada do ponto de vista técnico, de certa forma, é verdade, mas isso não significa que um gatilho de percussor lançado seja necessariamente ruim. Este é um gatilho muito bonito, com um curso inicial muito leve, chegamos ao momento do disparo de forma muito suave e depois vem o reset. Um reset curto e preciso, mantendo o mesmo comprimento do gatilho. Já os primeiros gatilhos, repito, não eram tão avançados da Cani, mas eram ótimos. Mas este aqui é realmente fantástico. A Canik TT Combat acho que é um produto muito interessante, é um produto certamente para quem não está tão interessado assim. Como tudo bem, é legítimo ser ao nacionalismo produtivo italiano. Até porque, repito, conheci muitos atiradores que torcem o nariz só quando se menciona a Turquia. Por várias razões diferentes, racionais ou não. Apesar disso, eu achei o produto com certeza é muito bom. Portanto, se vocês não se importam tanto justamente com onde é produzida e quem a produz, é um produto positivo. Se na verdade, em vez de estar escrito aqui em cima Canik, estivesse escrito Mário Rossi, uma hipotética nova fábrica de armas italiana, as pessoas correriam para comprar, com certeza. Haveria uma fila de pessoas querendo adquirir esse produto. Agradeço ao dono disso tudo. Linda pistola que ele trouxe hoje ao estande de tiro no Nacional de Legnano para eu experimentar. Se vocês têm armas interessantes, me escrevam, porque é justamente graças a pessoas como vocês que vêm aqui, ou por exemplo, onde tenho ido ultimamente, ou seja, ao Campo Sur, na província de Pavia. Graças a pessoas como vocês, justamente, que essas coisas são possíveis, porque passar por todas essas armas que eu mostro no canal seria realmente impossível. Ser instrutor de tiro não traz grande retorno financeiro. Instrutor de tiro, sappiate. Se vocês gostaram desse vídeo, considerem deixar um like, um comentário e se inscrever. Por hoje é só da minha parte e, como sempre, a gente se vê na próxima.